Olá, você já olhou para a grande tarefa que é amar, numa perspectiva talvez mais existencial? Porque quando pensamos sobre o tema amor, pensamos numa perspectiva muito romântica. Pensamos a partir das músicas, poemas, livros, filmes que Hollywood nos propõe aí. Então a ideia de amor que nós temos, eu penso numa ideia adulterada, alterada. Uma ideia ou um conceito de amor que não corresponde verdadeiramente o que é amor. Mas o amor é um grande desafio. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde de domingo, sobre o desafio de amar. Eu quero compartilhar com você, vou ler um texto da palavra, registrado em 1 João, capítulo 4, vamos ler alguns versículos dessa sequência. E diz assim a palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Depois, versículo 12: Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este testemunho, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Essa é uma palavra do Senhor para nós nesse tempo. Foi uma palavra para aquele momento na história da fé cristã e é uma palavra pertinente, talvez, nesse tempo, mais do que era lá atrás. Porque somos muito mais, hoje, fracassados como humanidade, muito mais fracassados na tarefa de amar do que éramos lá atrás. Na verdade, esse fracasso na tarefa de amar tem a ver com a base adâmica de pecado, ou seja, é no pecado de Adão, no pecado de Eva, pecado original, melhor dizendo, é que essa dificuldade em amar, essa dificuldade em declarar amor, em experimentar amor, é a partir dessa base que essa dificuldade subsiste. No entanto, a palavra de Deus nos diz que é possível amar, só que o amor é um grande desafio. Se você pudesse hoje fazer uma autoanálise ou uma autoavaliação sobre esse ponto específico, que nota você se daria? O quanto você é capaz de amar? De 1 a 10, que nota você se daria? É bem provável que os mais entusiasmados diriam 8, talvez 9, alguns mais insanos diriam 10. Eu digo insanidade porque essa perfeição no exercício de amar é uma perfeição que apenas habita a pessoa de Deus. Nós podemos nos aproximar dessa perfeição, mas jamais seremos completos ou perfeitos aqui nessa terra, corrompida pelo pecado, na tarefa de amar. Mas nós podemos transpor alguns obstáculos e avançar e crescer nesse desafio de amar. E esse texto sagrado vai nos dizer que aquele que ama é nascido de Deus. Então a primeira consideração que eu quero fazer sobre o desafio de amar é que o amor ou o exercício do amor, ele começa numa experiência com Deus. É quando eu experimento o novo nascimento. Como Nicodemos queria muito saber como entrar no reino dos céus, e o próprio Cristo lhe diz, é necessário, Nicodemos, que você nasça de novo. O novo nascimento abre portas para que eu e você possamos acessar o coração de Deus e entender a partir dessa experiência com o Senhor como se ama de verdade. E esse texto sagrado vai dizer que se você ama, então você diz com isto que a sua natureza ela foi transformada. Que essa sua natureza não é mais uma natureza simplesmente adâmica, ou seja, pecaminosa, mas é também uma natureza divina, transformada pelo Evangelho, transformada pelo poder de Deus. Porque, na verdade, esse nascer de Deus não só viabiliza a capacidade de amar, tornando possível os bons relacionamentos, mas todas as manifestações divinas começam no novo nascimento. Tudo começa, é a base para que eu e você possamos acertar na vida, o novo nascimento. O texto sagrado, ele prossegue e diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Existe um discurso religioso, talvez nunca se falou tanto sobre Deus,
e talvez nunca tenha se falado tanto sobre o amor como nos dias atuais. Talvez pela mídia, né, a internet, a rede de televisão de forma geral, as rádios, enfim, nós temos hoje uma capacidade de propagação de informação muito maior, sem sombra de dúvida, né, muito maior do que algumas décadas atrás ou alguns séculos atrás. No entanto, apesar de falarmos muito sobre o amor, a impressão que nós temos é que o amor tornou-se apenas um discurso e deixou de ser uma vivência ou uma experiência ou uma prática. Tornou-se um discurso, mas a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus. O quanto você diz conhecer a Deus só pode ser medido pela capacidade de amar. O quanto você ama diz o quanto você conhece de Deus, porque Deus é amor. Uma grande questão é quando nós aprendemos a focar no progresso. Se você está num ponto 0 e você quer chegar no ponto 100, há uma caminhada muito longa e é provável que se você olhar para o final dessa caminhada você fique assombrado e não consiga nem mesmo dar um passo adiante. Mas eu gosto de pensar que focar no progresso é melhor do que focar no final dessa história. Até porque nós vamos caminhando passo a passo, nós não saímos por aí correndo com a vida. Até porque as melhores coisas demandam tempo. E amar não é diferente. A Bíblia diz aqui, no versículo 12, que Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Ou seja, você não nasce sabendo amar. O amor de Deus nos aperfeiçoa. O amor, ele é aperfeiçoado em nós. À medida em que você caminha com o Senhor e que você aprende a orar, a depender de Deus, a ter uma vida na palavra de Deus, a ter uma vida de devoção, de intimidade com Deus, Deus vai aperfeiçoá-lo e vai te ensinando passo a passo como amar, porque Deus sabe amar. Deus sabe amar. E o jeito de Deus amar é um jeito perfeito. A grande questão é que nós queremos as coisas prontas, acabadas. Não nascemos da noite para o dia. Foram necessários 9 meses para que eu e você pudéssemos ser gestados, então a nossa mãe pudesse dar a luz a você, a mim. No entanto, nós queremos que as coisas se resolvam da noite para o dia. A palavra diz aqui que o amor ele é aperfeiçoado. Então foque no progresso, um passo de cada vez. Dê um passo de cada vez. O texto prossegue e vai dizer que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Eu tenho dito, e eu creio nisso, que amar não é para gente pequena, amar não é para gente fraca, amar não é para gente covarde, amar é para gente forte, amar é para gente corajosa, amar é para gente madura, porque o amor é uma demanda muito grande, nobre demais para os fracos, nobre demais para os covardes. Exatamente porque o amor, como diz a palavra de Deus aqui, não pode incluir medo. No amor não há medo. E por que as pessoas têm medo de amar? Essa é uma boa pergunta. Porque quando nós amamos, nós nos tornamos vulneráveis. Essa é uma grande verdade. Pensa no seu amor para com o seu filho. Pensa no seu amor para com a sua esposa, seu esposo. Na medida que você doa-se plenamente e decide amar essa pessoa e passa a amar essa pessoa, você se torna vulnerável. E as pessoas não querem ser vulneráveis. Elas não querem passar uma impressão de fraqueza. Elas querem passar a impressão de que estão no controle. E a grande verdade é que automaticamente quando amamos, nos tornamos vulneráveis. Mas isso não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, isso é sinônimo de força, de coragem. Isso é sinônimo de maturidade. É gente que sabe que vale a pena arriscar. O amor é um risco que todos nós temos que correr. E o texto sagrado diz que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. E se não der certo? É uma pergunta que as pessoas fazem, por exemplo, quando estão pensando em casar. E se não der certo? Se você pensar nessa perspectiva caótica, você não trabalha, você não viaja, você não casa, você não estabelece amizade, você não começa nenhum projeto de vida, porque a vida é um risco. Mas vale a pena arriscar amar. Então, no amor, não há lugar para medo. É preciso, na verdade, que esse amor expulse o medo. A Bíblia diz que aquele que teme não é aperfeiçoado em amar. Tem gente blindada para o amor. Não consegue doar-se, não consegue caminhar nessa direção da vulnerabilidade. Fica blindado, como que tentando se autoproteger. Então não quer amar. O coração duro, o coração indiferente. E a Bíblia diz aqui claramente que se você
teme, né? Ou seja, se você vive com medo e não decide amar, você não será aperfeiçoado em amor. Nós o amamos, diz a palavra, porque Ele nos amou primeiro. Então, quando eu olho para Deus e percebo que Ele venceu, entre aspas, esse medo de nos amar e decidiu sair da eternidade, habitar entre nós e lá no Calvário declarar o seu amor por nós, me sinto desafiado a também correr o risco de amar, mesmo que eu me torne vulnerável. Porque o amor é de Deus, o amor é para quem conhece a Deus, o amor é para quem é nascido de Deus, e o amor, ele é aperfeiçoado em nós pelo próprio Deus. Então, por mais que amar seja um grande desafio, esse é um desafio que vai te dar a qualidade de filho de Deus. O filho de Deus faz como o pai, e esse pai é amor, diz a palavra. Então, seja desafiado todos os dias, mas aceite esse desafio. Qual o risco? Ame, ame. E não escolha a quem amar. Essa é uma parte importante. Porque esse amor aqui é um amor não destinado necessariamente à mulher, ao filho, a alguém em especial, mas é o amor destinado ao seu semelhante. Ame, escolha amar. A quem amar, isso não nos cabe. Quem Deus colocar diante de nós tem que ser alvo do nosso amor. Que Deus te ajude nessa tarefa de amar. Que Deus nos ajude nessa grande tarefa de amar. Em nome de Jesus. Amém.